pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de um dos procedimentos que tem sido mais procurado nas clínicas de estética, a harmonização facial. Eu marquei para vocês no meu rosto 3 cores diferentes que vão estar representando 3 procedimentos diferentes: a toxina botulínica, o fio liso de PDO e os preenchedores. A cor azul representa os principais locais em que eu faço a aplicação da toxina botulínica. Já a cor rosa representa os principais locais em que eu faço a aplicação do fio liso de PDO. E já a cor verde são os principais locais em que eu faço o uso dos meus preenchedores. E para que um paciente faz uso de toxina botulínica? A toxina botulínica ela tem como função fazer o relaxamento muscular. Então, ela não tira a linha de expressão, mas sim ela suaviza as linhas de expressões, porque o paciente não vai conseguir mais fazer a contração muscular dos locais em que eu fiz a aplicação. Um dos exemplos seria a região frontal do meu paciente. Quando a gente solicita que ele levante a sobrancelha, ele não consegue mais fazer aquela linha de expressão na região frontal dele, da testa. Então, para um paciente que não tem linha de expressão, seria um procedimento preventivo. Exatamente para quê? Para fazer com que o paciente não venha a ter a linha de expressão, porque ele não está mais contraindo aquela região. E para o meu paciente que já tem uma linha de expressão estática, que mesmo eu movimentando ou não movimentando aquela linha de expressão, ela já fica visível. Então, para esse paciente, vai aliviar, vai suavizar a linha de expressão, mas não vai sumir definitivamente, ok? Então, quais são os principais locais que a gente faz o uso da toxina botulínica? É a região frontal do paciente, que seria essa região da testa, região da glabela, que seria a região entre a sobrancelha do paciente, e a região periorbital, que seria essa região próxima aos olhos do paciente, que a gente chama também de pé de galinha, ok? E o fio liso de PDO? O fio liso, ele tem como função indução de colágeno, mas não é uma técnica em que após o procedimento, após colocar esses fios lisos, o paciente vai conseguir ver um resultado. A indução de colágeno, ela começa a partir do momento que a gente coloca, mas se torna visível para o paciente a partir de 2 meses. Porém, essa indução de colágeno, ela continua durante 1 ano e meio a 2 anos. Aí se torna uma técnica que não é uma técnica apenas de momento, uma técnica rápida, mas sim uma técnica para tratar e diminuir a flacidez do paciente naquele local em que a gente está colocando. Então, os principais locais em que a gente coloca os fios lisos para indução de colágeno seria a região dos olhos, a região temporal, que seria na lateral dos olhos, e também nessa nossa região aqui do malar. Eu tô com a mão marcada, né, para testar, e seria essa região aqui do malar do paciente, para que também haja a indução do colágeno, ok? E essa região verde, o preenchimento, que é uma técnica muito utilizada e muito conhecida hoje também, seria os principais locais que a gente faz o uso do preenchedor, seria a região do malar, nasogeniana, boca e mandíbula. Lembrando só que os preenchedores, eles possuem densidades diferentes, crosslines diferentes. Então, o preenchedor que eu faço uso na minha região do malar não é o mesmo preenchedor que eu faço uso para o volume da minha boca, ok? Como também o volume da minha boca não é o mesmo preenchedor que eu faço uso para minha região da mandíbula. E para que um preenchedor ele serve? O preenchedor, o próprio nome diz, ele vai fazer o preenchimento daquele local em que eu estou fazendo a aplicação dele. Um exemplo, minha região nasogeniana estando marcada, a gente faz o preenchimento daquele local e suaviza aquela linha de expressão.
Lembrando que uma linha de expressão, um exemplo, a região nasogeniana, se tiver em um grau 4, que seria um grau mais avançado, a gente não consegue fazer com que essa região nasogeniana ela chegue ao grau 0, né? Que seria sumir totalmente aquela linha nasogeniana. Então, isso é feito aos poucos os preenchimentos, tá bom? Até que realmente suavize ou suma por completo aquela linha de expressão do paciente. O preenchedor, na maioria das vezes, ele tem um tempo médio de 8 meses a um ano e meio, dependendo do preenchedor, dependendo da densidade desse preenchedor, tá bom? A toxina botulínica, em bula, ela diz que o tempo de atividade dessa toxina botulínica, ela vai levar em média 3 meses, podendo prorrogar, aumentar esse tempo para 5 ou até mesmo para 6 meses, dependendo do paciente. Lembrando que toxina botulínica utilizada em paciente que vai muito à praia, que transpira muito, vai em academia ou faz uso de sauna também, diminui o tempo de ação da toxina botulínica. Então, tudo que aumente temperatura no paciente ou faça com que esse paciente transpire mais, vai diminuir a ação da toxina botulínica para aquele paciente, ok? Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui debaixo do vídeo a dúvida de vocês, que eu vou estar respondendo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês e qualquer coisinha, pode deixar a mensagem de vocês aqui. Até!